Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim responder a primeira tag aqui do canal, uma tag muito legal, muito interessante, criada pelo Geek Freak. Eu vou deixar o vídeo original aqui embaixo, então se você quiser conferir, é só ir aqui na descrição. Então, vamos lá! A primeira pergunta é: o primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura? Então, como eu disse no vídeo anterior, foi Uma História por Dia. Esse livrinho aqui que está bem acabado já, que conta histórias da Disney. Esse livro realmente está no meu coração, ele está todo acabadinho, mas eu realmente não me desfaço dele, porque foi o livro que me introduziu ao mundo da leitura, a esse universo maravilhoso que sou apaixonada hoje em dia. Então tá aqui, faz parte. Tem várias historinhas nele, historinhas da Disney, são 93 histórias de inverno, porque ele começa no meio do ano e vai até o Natal, e são histórias bem interessantes do mundo da Disney, dos desenhos animados. Não sei se ainda existe por aí para vender, provavelmente em algum sebo, mas é muito legal, eu amo esse livro. A próxima pergunta é um livro que te apresentou a um gênero novo. E o livro que eu escolhi foi Ligeiramente Casados, da Mary Balogh. Esse livro, gente, foi o livro que me apresentou ao romance de época. E esse foi o primeiro livro, o grande responsável por me apaixonar por esse gênero maravilhoso, que até então é o gênero que eu mais consumo ultimamente. Eu sou muito apaixonada por romance de época, a minha estante mesmo é completa, tem vários livros desse tipo de gênero, então foi a dona Mary Balogh aqui que me apresentou com Ligeiramente Casados. Esse livro, ele fala sobre casamento de conveniência, que todo mundo conhece, é um grande clichê aí no mundo da literatura, que quando isso acontece a gente sabe onde isso vai dar. E eu amo esse tipo de clichê, é um tipo de livro assim que realmente me diverte muito, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né, com esse casamento de conveniência aqui. Mas esse livro, ele vai muito além disso, porque os personagens aqui, eles são muito ricos, a história deles é bem interessante, tanto da mocinha quanto do mocinho, e também a gente conhece alguns outros personagens aqui que são muito interessantes também, muito ricos. Então essa série como um todo é muito legal, eu super indico para quem quer começar a ler romance de época, é realmente uma grande recomendação. A próxima pergunta é o primeiro livro favorito. E, gente, aqui eu trago Belo Desastre. Esse livro eu sei que atualmente ele é totalmente problemático, muito problemático, porque aqui a gente vai conhecer a história de dois personagens adolescentes que estão na faculdade ou na escola, não sei, mas é problemático porque o mocinho aqui, ele é muito dominador, ele quer controlar a vida da mocinha, ele não quer que ela saia, ele controla a forma com que ela se veste, com quem ela conversa, os amigos e tudo, ele quer controlar tudo. E hoje a gente sabe que isso não é um relacionamento legal, mas na época que eu li esse livro, eu me apaixonei perdidamente. Foi realmente o meu primeiro livro favorito e foi ele o grande responsável por ter aumentado o fluxo de leitura. Porque até então, antes desse livro, eu lia, mas eu lia pouco. Eu lia um pouquinho todos os dias antes de dormir, ou às vezes eu lia quando estava sem sono ou quando sentia vontade. Eu não lia freneticamente. Então foi esse livro o grande responsável, porque eu não consegui parar de ler ele, e eu li ele em 2 dias. Foi o meu grande recorde, assim, naquela época, e eu amei de verdade. Depois dele eu comecei a comprar muitos livros e ler muito mais rápido do que eu lia antes. A próxima pergunta é o primeiro livro que te fez chorar, e aqui eu trago o meu primeiro queridinho também, o livro que me fez chorar como eu nunca imaginei que choraria antes, que foi Como Eu Era Antes de Você. Gente, eu li esse livro, assim, um pouquinho depois que ele foi lançado. A gente nem tinha ideia que seria lançado o filme dele, né? Então todo mundo conhece atualmente a história desse livro por conta do filme.
que foi feito, mas eu li ele bem antes disso e essa história me arrebatou completamente. Eu não esperava. Todo mundo conhece, mas para quem não conhece, vai contar a história de uma garota, né, que tinha uma porção de coisas, ela bem diferente, gostava de vestir roupas coloridas, tinha a vida toda certinha, até que do nada ela é demitida e é forçada a procurar um outro tipo de trabalho, uma coisa totalmente fora da zona de conforto, uma coisa que ela não estava acostumada, porque ela estava naquele emprego ali já há um bom tempo, era o primeiro emprego dela, eu acho. Então ela foi obrigada a procurar algo diferente para fazer, mesmo não sabendo fazer quase nada, até que ela encontra o Will, que é uma pessoa que está precisando de cuidados ali. Ela é contratada pelos pais, pela mãe dele, para poder ela ser cuidadora do Will, que é uma pessoa que está numa cadeira de rodas, que está passando por problemas e tal, que sofreu um acidente e não consegue mais se movimentar. Enfim, gente, esse livro, ele é maravilhoso e eu realmente chorei muito, muito, muito lendo ele. Maravilhoso. Então, a próxima pergunta é o primeiro livro que você detestou. E, gente, essa palavra é muito forte. Detestar um livro é muito forte. Eu sempre acredito que existem livros que são para você, existem livros que são para aquele momento ideal que você está passando. E existem livros que não vão te tocar realmente, não vai servir para você. E é isso, ele vai servir para outra pessoa. E o primeiro, eu realmente não detestei nenhum livro, mas eu vou trazer aqui um livro que eu não consegui finalizar. Não é porque ele é ruim, até porque ele é bem polêmico, porque muita gente gosta dele, mas ele realmente não falou comigo, que foi Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Esse livro eu não consegui finalizar ele, eu parei até tipo bem depois da metade, faltou só isso aqui pra terminar, mas eu não consegui finalizar por conta dos personagens. Era a primeira vez que eu estava entrando em contato com um livro desse tipo e os personagens, eles me deixaram muito agoniada, porque eu nunca tinha lido nada assim e eu não consegui gostar dos personagens e tudo que eles faziam, tudo que eles falavam e tramavam. Quem conhece a história sabe, e eu não consegui continuar. Eu parei e hoje em dia eu não tenho vontade de voltar a ler esse livro, mas tá aqui. Realmente é um livro que abandonado na minha estante e não detestado, porque eu sei que ele mexe e fala com muitas pessoas, mas que realmente não serviu pra mim. O primeiro calhamaço. Então, o meu primeiro calhamaço foi Outlander, A Viajante no Tempo. Esse livro é enorme pra mim e eu li ele bem rapidinho até, gostei bastante, só que ele não é um livro favorito, assim, não é um livro que eu gostei tanto, tanto que eu não dei continuidade na série, porque aqui eu tive aquele mesmo problema com a questão dos personagens. Quem não conhece a história, eu sei que tem até série do Netflix que eu até tentei assistir, mas eu não passei do terceiro episódio, ainda não consegui, mas dizem que a série é muito boa. Só que aqui vai contar a história de uma mulher super independente que foi enfermeira na guerra. E aí ela vai numa viagem com o marido dela, não sei se uma viagem de lua de mel, depois da guerra, e ela acaba voltando no tempo, viajando no tempo, e ela vai parar em um tempo onde as mulheres são totalmente... As mulheres não têm voz nesse local, elas não podem fazer nada, os homens são totalmente dominantes e machistas, e algumas mulheres que têm algum certo tipo de conhecimento são tratadas como bruxas. Enfim, existem toda uma história aqui, e é um livro interessante, mas eu realmente também não consegui me envolver tanto. Mas foi o primeiro calhamaço, e realmente um grande calhamaço, e eu li bem rápido até, apesar de não ter gostado muito, de não ter me envolvido, eu consegui ler ele rápido. A próxima pergunta é o primeiro livro fora da sua zona de conforto. E eu estou dando risada porque esse livro é muito... Tipo, ele mexeu muito comigo. Positivamente, negativamente, enfim. E eu tô falando de Caixa de Pássaros, do Josh Malerman.
E, gente, esse foi o primeiro livro que eu li de thriller psicológico, meio que um suspense, meio que um terror ali. E eu li muito, ele bem quando ele foi lançado também, eu nem sabia que ia lançar filme dele. Muita gente já conhece por conta do filme, conhece a história. Mas, gente, imagina ler, porque no filme a gente assiste, mas estamos vendo as imagens e não é tão arrebatador quanto no livro. Porque no livro a sua mente, porque como você está imaginando a história, ela meio que deixa tudo muito mais forte, muito mais horripilante. Enfim, eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei muito envolvida, porque ele realmente ele te prende de verdade. Foi um livro totalmente fora da minha zona de conforto, porque eu não gosto de nada assim assustador, de terror, de thriller. E eu lembro que eu sentia medo, que às vezes eu tava lendo de noite, ficava assim meio, olhava pro lado e meu Deus, tipo, vou parar de ler esse livro. Mas foi uma grande vitória quando eu terminei ele, eu me senti muito, muito, muito feliz. E ao mesmo tempo muito triste com o final, porque eu sou do time que não gosta do final desse livro. Eu entendo o que o autor quis fazer, o que ele quis passar, a mensagem aqui, mas realmente, e fato muito louco é que eu chorei quando eu terminei esse livro. Chorei por conta disso, por conta de todas essas emoções que eu senti com ele, porque foi tanto medo, ansiedade, dúvida, curiosidade, felicidade, tudo isso junto. Quando eu terminei e finalizei, quando eu fechei o livro, eu comecei a chorar. Porque realmente, enfim, gente, foi uma experiência muito louca. Até hoje eu não tive coragem de pegar nenhum outro livro com essa mesma temática, mas eu pretendo sim pegar algum livro que fale sobre, que seja, né, nessa pegada assim, mas eu tô me preparando. Eu acho que uma hora vai. A próxima pergunta é a primeira série sem ser Harry Potter. Eu acho isso muito engraçado porque muita gente começou nesse mundo da leitura por conta de Harry Potter, por conta de Crepúsculo, ou então 50 Tons de Cinza, e teve outra série também, Percy Jackson, se eu não me engano. Mas eu iniciei, como eu falei, com Poderosa. Então essa foi a minha primeira série finalizada. Foi Poderosa, do Sérgio Klien, justamente um autor brasileiro que me inseriu nesse mundo, nesse universo da leitura. E eu amo esses livros, todos eu li com a idade adequada, né, que era juvenil, menos esse. Eu não consegui gostar tanto do último porque eu li ele depois de algum tempo, então já não era a idade do livro, né, então eu não consegui me identificar tanto quanto nos outros. Mas é uma série queridinha, um xodó, foi a primeira que eu finalizei. E todas as capas são do mesmo jeito. Poderosa, Diário de uma Garota que Tinha o Mundo nas Mãos. E só muda as cores. A próxima pergunta é o primeiro livro que você pensou que jamais gostaria, por ser de um gênero que você não tinha costume e amou. Então aqui eu trouxe A Menina que Roubava Livros, do Marco Suzak. E, gente, até então eu tinha lido, quando eu li esse livro aqui, eu só tinha lido Poderosa. Então, Poderosa e uma série de vampiros. Então, eu nunca tinha pegado nada do gênero. Eu pensei que não fosse gostar, porque, né, era um livro que falava sobre guerra, sobre judeus, nazistas. E na minha época, quando eu li isso, na cabeça de uma criança, eu ficava, como assim? O que é isso? Tipo, parecia que eu tava numa aula de história, geografia, enfim. Foi um livro, pra mim, muito conflitante, porque eu achava chato quando chegava nessas partes, mas achava legal quando chegava na parte da personagem principal, do melhor amigo dela, enfim, eu me divertia, achava muito legal, muito interessante, e eu amei mesmo assim, mesmo o livro não sendo totalmente voltado pra minha idade na época. Mas eu gostei bastante, tanto que eu fiquei com esse sentimento e eu reli ele ano passado e amei mais ainda. Porque esse livro é muito interessante para quem também já tem filme. Nossa, a maioria dos livros que eu mostrei aqui tem filme, tem série. Muito louco, não sabia disso. Que legal.
Eu amo esse livro, me identifiquei muito com a personagem e tá aqui, a menina que roubava livros. E a última pergunta é o primeiro guilty pleasure. Algo que você considera bobo, superficial ou que você tem vergonha. Eu não acredito muito nisso, porque, na verdade, eu não tenho muita vergonha dos livros que eu li. Eu acho que todos, pelo contrário, todos, de certa forma, acrescentaram na pessoa que eu sou hoje, na leitora que eu sou hoje. Então eu não tenho muito esse livro específico, mas para não deixar sem resposta, eu vou citar um livro que para muitas pessoas é considerado dessa forma, que é Belo Desastre, que como eu falei, ele na época ele foi favorito de muita gente, mas que hoje em dia ele tem seus problemas e eu não tenho, como eu falei, eu não tenho vergonha de ter lido, porque afinal de contas foi ele o grande responsável por me transformar numa leitora mais frenética, mais ativa, e amo ele, apesar de todos os problemas, mas tá aqui um livro para responder essa pergunta. Então era isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você tem alguma tag legal, muito interessante para me responder, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!